hoje, nesta quinta-feira, que nós estamos reunidos no dia 28 de maio de 2020, é uma data que é uma fenda cósmica, das 3 maiores fendas cósmicas que o nosso planeta, ao fazer a sua elipse espiral, não é um círculo, né? Aqueles que vão à casa nossa de Padre Pio sabem muito bem que a gente não fecha círculos em volta do Sol, porque o próprio Sol caminha. Então, quando o planeta fecha o círculo, o Sol andou, aquilo se transformou numa espiral. E ao longo do ano, nós passamos por determinadas faixas vibratórias que somos, então, conectados a graus de energia muito específicos, muito especiais. Essas fendas cósmicas, como eu estou chamando aqui, elas independem de estar ligadas a uma ou outra religião específica, mesmo a tradições espirituais específicas. Essas fendas cósmicas, elas estão ligadas a exatamente o processo cósmico em que o nosso planeta vive, que pouco a pouco a humanidade está começando a despertar. A palavra começando aqui é mais própria do que nunca, né? Nós estamos começando a despertar para o nosso sentido de pertencer, a um cosmos, a algo que é muito maior do que a nossa visão estreita, a nossa visão egoísta de seres humanos vaidosos compondo uma humanidade vaidosa, doente, né? De seres humanos doentes, nós todos, compondo doentes em diversos níveis. A doença que eu falo aqui é uma doença de percepção, é uma doença de desentendimento da nossa natureza, compondo uma humanidade que hoje se encontra doente, e nós estamos vivendo um momento que estamos sendo chamados a analisar a nós mesmos, pessoalmente, e a nós mesmos como coletividade, nesse momento de desafiador, em que uma doença física, né, está nos acometendo. E o planeta passa, durante o ciclo anual, por essas fendas vibratórias, onde nunca é igual, é como um rio, nós estamos nunca no mesmo movimento, no mesmo espaço cósmico mesmo, o Sol caminhando e nós também, mas ao longo da nossa revolução solar, essas fendas se repetem, cada ano com uma característica específica. Esta fenda que nós estamos vivendo hoje, a partir do pôr do sol, exatamente a partir e depois das 18 horas e 15 minutos, horário aqui do Rio de Janeiro, do Brasil, horário de Brasília, né? A maior parte do horário do Brasil, esta fenda cósmica é uma fenda em que permite que nós possamos dar um bonito salto interior em direção à nossa verdadeira natureza. Essa fenda, ela é chamada, começando pela nossa linguagem latina, é o Pentecostes, apesar da palavra Pentecostes vir do grego penta, que significa 50 dias ou 7 semanas mais um dia, formando um 50, mas é 49 mais um. Na verdade, essas 7 semanas, que a gente denomina Pentecostes, é uma festa ou uma comemoração que, na verdade, é originária do reconhecimento dos antigos, dos grandes sábios da antiguidade, independente de onde eles venham, sejam grandes sábios cabalistas, sejam grandes sábios mesmo intitulados cristãos. E a gente aqui na casa de Padre Pio, graças a Deus, tem a liberdade de abordar esse assunto num ângulo muito amplo, e que eu acho que esse ângulo amplo é muito interessante para todos nós, não só para que a gente possa refletir, mas para que nós possamos fazer o que a gente se propõe a fazer aqui todas as semanas, um trabalho espiritual juntos. Esse é o nosso objetivo de hoje. Esta fenda cósmica do Pentecostes, como a gente conhece na linguagem latina, é originária, não é que ela seja originária especificamente, eu vou voltar a repetir, a fenda cósmica ela existe independente de qualquer tradição espiritual. As festas ou as comemorações se adaptam à fenda cósmica. Vocês vão entender isso porque esta fenda cósmica foi ressaltada por Jesus de Nazaré, por aquele que está ali. Que a gente tem sempre repetido aqui, que a gente não deve vê-lo como um fundador de uma religião, como o único filho de Deus, como Deus, mas sim como alguém que expressou a consciência divina em toda a plenitude e nos incitou, nos convidou a fazer o mesmo, a expressar essa consciência divina, essa natureza divina do mesmo jeito.
Ele, nós vamos falar aqui ao longo da nossa conversa, ressaltou esta data, tanto que a gente, quando ouve Pentecostes, quem tem a sua criação baseada na tradição cristã, vincula a um evento que aconteceu nesta data. Só que a origem desta data, a origem dentro da nossa tradição mais fechada, ela vem da tradição do povo hebreu e de todo o trabalho que foi feito por aquele povo, historicamente, e em todos os códigos que se formam a partir desses movimentos históricos e que são eles a que nos interessam, né? O evento cósmico que deu origem ao que nós chamamos de Pentecostes foi na Terra, no momento em que os hebreus saíram do Egito e que estão no deserto e vão, depois de passar o Mar Vermelho, seguir o caminho até o Monte Sinaí. Ali, no dia chamado de Pentecostes, a Torá, ou o Pentateuco, ou os 10 pronunciamentos, vamos falar um pouquinho disso para vocês, a diferença entre mandamento e pronunciamento, foram entregues a Moisés e a todo aquele povo que estava ali. Sim, um evento histórico que aconteceu e ocorreu, e esta tradição se propaga e vem sendo depois a ser absorvida, expressa com muita plenitude por Jesus de Nazaré e depois pelo cristianismo. Mas nós estamos falando aqui da força de energia, da luz, do significado profundo do código desta festa que em hebraico se chama Shavuot. Shavuot é o plural de Shavuá, que é semana. Shavuot são semanas. E por que essa festa se chamou Shavuot? Se encaixando nesta data cósmica. E qual é a data cósmica? É o 6º dia do 3º mês, se conta o mês dentro da contagem hebraica, da contagem cabalística. Se conta o ano, desculpe, o primeiro mês civil se dá quando começa o mês de Nissan, coincidindo com o ano astrológico no signo de Áries, e vem Nissan e Ar, que é touro, e na entrada do mês de Gêmeos. Vamos falar muito dessa história, por que isso acontece em Gêmeos, né? Na entrada do mês de Gêmeos, no 6º dia do mês de Gêmeos, quando a Lua está ainda finalizando a fase nova para entrar na fase crescente, acontece esta fenda cósmica. Todo ano ela se repete, ainda que diferente, porque no movimento espiral do Sol a gente não está no mesmo lugar do cosmos, mas se repete a vibração, ganhando tons diferentes segundo o karma individual e coletivo deste planeta. Nesse momento, a tradição hebraica, que foi o dia que veio a Torá, entregue a Moshe, cria a festa chamada Shavuot, que, repito, significa semanas no plural. Ora, depois esta festa foi agregada ao que nós chamamos da festa das primícias da colheita, que também tem um sentido do porquê ela estar ali. Mas para muitas pessoas passou a ser a festa das primícias, onde você tinha no primeiro momento ali da primavera, as colheitas primeiras, e você daquelas que tinha que dar isto ao Senhor, dar ao Eterno, ceder isto ao Eterno. Mas Shavuot, estas semanas, elas completam um período chamado de Omer, que é um período que se inicia logo depois do evento do Pêssar. E lembrem vocês que o Pêssar é a lua cheia do primeiro mês, do mês de Áries. E esse mês de Áries, o Pêssar especificamente também foi utilizado. Eu sempre estou apontando para Jesus de Nazaré, porque aqui é a casa de Padre Pio, e a gente procura fazer esta fusão para que a gente entenda que não existe tradição espiritual, nenhuma delas, por mais diversas e belas que sejam, que não esteja conectada a este fio que liga a essência única do Criador e única de toda a criação, pois nós todos somos um. Ora, esta festa conta 49 dias que se iniciaram na lua cheia, no Pêssar, e vão se somar até o 6º dia do mês de Gêmeos, o mês de Sivan, onde nós estamos vivendo. Ora, por que razão 49? E por que razão 49 mais 1? Porque o 6º dia planifica o 50º dia. Ora,
Esses 49 dias, chamados de contagem do homem, quem tem aqui intimidade com a Kabbalah ou quem tem tradição familiar judaica sabe que cumpre isto, se faz 7 vezes 7 ou 7 semanas, agora falamos em semanas novamente, portanto são 7 semanas, 49 dias, aonde a gente vem purificando o nosso ser. Ora, cada um de nós sabemos, somos um ser egóico. Nós somos deuses. A natureza divina vive em nós. Só que nós temos feito, ao longo desde quando fomos criados, isso pertence ao eterno, é um mistério sagrado de onde a gente e quando, isso não existe. Está até fora do tempo e espaço, mas desde que nós fomos emanados dessa consciência, nós viemos criando e fazendo criações peculiares ao ego. Viemos criando ídolos, viemos projetando a essência da divindade em obras egóicas. Ora, todos os anos, o nosso planeta faz na sua espiral a passagem nessa fenda cósmica de Shavuot, as 7 semanas ou 49 dias, e mais um para fazer 50, eu estou saltando isso para a gente falar depois. Esses 49 dias servem como... E quem faz ou quem não faz, não importa, ninguém é obrigado a fazer, nem todos fazem. Uma purificação, uma limpeza, uma reestruturação das nossas energias internas para que elas possam se tornarem coerentes com a nossa natureza divina, com o Deus que vive em nós. Inclusive, uma das coisas que a tradição espiritual refere a Shavuot, a este dia que nós estamos vivendo, o Pentecostes, é o casamento, o hierogamos, o casamento divino entre o princípio divino, chamado de Zeir Anpin na Kabbalah, ou seja, todas aquelas sfirotes, que são aquelas 7 que compõem Zeir Anpin e Malchut. Com Malchut, casa-se o Pai com a Mãe Divina em nós. O Criador casa-se com a nossa alma. A nossa alma que se deixou levar pela ilusão da separação, que fez com que o nosso ego se acreditasse um Deus, mas um Deus completamente distorcido, não o Deus que nós realmente somos, aquele Deus que para existir tem que passar lá pelo sermão da montanha, que nós já abordamos aqui, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito. Nós precisamos entender a pobreza do ego para nos tornarmos bem-aventurados e atingirmos a plenitude final do sermão da montanha, que é ter o coração puro. E aí, portanto, conseguirmos contemplar a divindade em nós mesmos e em tudo o que é criado. Portanto, Shavuot é um momento de uma fenda cósmica que nos banha, literalmente banha, de energias sublimes, altamente poderosas, que permitem, para quem fez ou para quem não fez, que aí será que se eu não fizer a purificação de 49 dias eu não vou poder receber? Não. Para quem fez ou para quem não fez, se tiver feito é melhor. A limpeza de 49 dias é progressiva, a gente vai limpando vários aspectos do nosso ser, do nosso egoísmo, para chegarmos preparados como uma noiva que se prepara com toda a plenitude para encontrar o seu noivo num casamento sagrado, num casamento divino. E aí em Shavuot as energias são propícias para isso. De toda forma, gente, todos nós recebemos essa energia. Independente, vamos dizer, que a gente não acreditasse em nada, as pessoas que estão lá fora estão recebendo essa energia. Só que certamente o recipiente delas, a janela delas está fechada, a mão não está aberta para receber. O cálice não está virado para cima, né? Para poder receber, para poder se encher desta água divina que nós recebemos nesse momento, para que esse casamento se dê. Imagine como é que se une a união sexual sagrada. É o elemento masculino que penetra e se une no elemento feminino que o recebe. Isto pode se estender, e a Kabbalah está baseada nisso, para um entendimento muito mais amplo do que a pura intercorrência sexual que acontece fisicamente. Estendendo esse conceito para algo sagrado, nós vamos entender que esta noite e o dia todo de amanhã, até o pôr do sol, nós temos em Shavuot a condição de prepararmos o nosso recipiente para recebermos essa natureza divina, que é nossa de direito. Na verdade, nós não estamos recebendo isso de fora, nós estamos recebendo isto da natureza divina que está tanto fora quanto dentro.
tanto transcendente quanto imanente dentro de nós. Shavuot é realmente um momento muito especial. Eu vou falar um pouquinho do momento histórico, tanto na sua primordial tradição histórica, que foi a chegada do povo no Sinaí e a recepção inteira da Torá, para aquele espetáculo que houve, né? Efeitos físicos iguais a esses talvez nós não tenhamos tido ao longo da história. Imaginem vocês, né? Só para a gente imaginar, o Monte Sinaí coberto de luzes, trovões, o som do shofar tocando, aquele som tocando, as pessoas todas ajoelhadas porque elas tinham se preparado por 3 dias. Moshe recebeu a ordem de mandar que todo mundo se lavasse. E aí olha o símbolo, né? Se lavar plenamente, não só lavar fisicamente, mas lavar a alma, lavar das mágoas, lavar, enfim, da dúvida, do medo, lavar de tudo, para poder estar ali. E ele iria como intermediário e como o exemplo vivo do ego que se aproxima da natureza divina, enquanto aquelas 600 mil pessoas estavam ali ouvindo aquele som maravilhoso, e de repente ele ouve, né, os chamados 10 pronunciamentos. A gente traduziu muito mal para 10 mandamentos. Não é essa a tradução do hebraico. Atzarat 10, Divraot ou Divrot, são 10 pronúncias feitas pela voz divina. E essa pronúncia é uma voz que tem que ser ouvida dentro de nós, para que nós possamos transformar a voz desse som criador. Se a gente vai fazer uma coisa de Padre Pio aqui, é o Om primordial, é o som primordial da criação, que naquele momento está tocando naquele shofar, que toca muitos, né, tocando ali ao mesmo tempo. E Moisés ouve o Assarat Divrot, que são as 10 pronúncias. O número 10 fala das 10 firot, dos 10 movimentos, das 10 dimensões de criação, para que nós, no plano físico, possamos sair da escravidão consciencial, sair de Maya, sair da ilusão, para abrirmos o nosso receptáculo para receber o divino, que vem de dentro e vem de fora, né? Vamos imaginar aquela beleza em Moisés ali ouvindo, e ele recebe os 10 pronunciamentos e recebe a própria Torá. A Torá é toda gravada na pedra, e isso vai se dar nos próximos 40 dias, em que ele vai ficar ali no alto do monte. Mas naquele momento, em Shavuot, naquele dia específico, são os 10 pronunciamentos, que a gente traduziu mal como 10 mandamentos. Eu vou falar um pouquinho disso porque eu quero chegar no Pentecostes, porque todo mundo que é cristão sabe que existe um Pentecostes dentro do cristianismo, que é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Eu quero fazer a ligação em termos de energia, em termos de fenda cósmica desses 2 eventos, porque não foi à toa que esse grande mestre que está aqui fez um movimento, anunciou, e os seus apóstolos ali receberam no dia de Shavuot, na festa de Shavuot. Eles eram todos judeus e eles estavam cumprindo ali, né, a mitzvah de estar ali reunidos em Shavuot. Nesse dia de Shavuot, sobre eles veio um evento. Nós vamos falar já depois, mas vamos aqui para trás, ainda no Sinaí, aí ainda no deserto, na frente do Monte Horeb. E estava acontecendo ali algo que descia sobre a humanidade, uma luz profunda que seria codificada, completamente codificada na Torá, e os 10 pronunciamentos são dados. Quando a gente fala em 10 mandamentos, a gente pensa só naquilo, não honrarás pai e mãe, matarás, não sei o quê, mas existe na verdade, os 3 primeiros pronunciamentos não são mandamentos, são o fundamento de tudo que acontece em Shavuot. Aquilo que nos direciona para o casamento divino, para o hierogamos, para casar a nossa alma com a essência do Criador que existe em nós, mas a gente fez um divórcio. O ego fez uma separação. A gente correu desse casamento, lá no Gan Eden, lá no paraíso. Saímos dele, caímos na lei do karma. Estamos premidos nesse Egito kármico, onde as nossas ações caem sobre nós, ações disparadas no tempo e no espaço, seja onde for e quando for. Quando isto cai sobre nós, a gente tem esse karma que nos parece inesgotável, e a nossa evolução se dá muito lentamente. Nesse dia, esta fenda cósmica nos lembra, além do tempo e do espaço, além de qualquer velocidade, está o infinito, e o infinito nos permite ascender a leis maiores.
por um caminho, o caminho do despertar da consciência. Porque quando essa consciência desperta, desperta o amor incondicional, desperta um poder incomensurável que se manifesta no silêncio. Moisés ouviu a voz dos pronunciamentos, o Om primordial, e transformou a voz em palavra. Para quem conhece um pouco de Kabbalah, Moisés ouve esta voz primordial através dos pronunciamentos, transforma na palavra. Ou seja, esta voz criadora que cria tudo o que existe, o Om primordial, se transforma na nossa palavra criadora. E nós precisamos ter palavras que se identifiquem com esse potencial criador de harmonia que está dormindo dentro de nós. Porque até então, até hoje, as nossas palavras têm criado desordem, caos, dor, sofrimento. A voz, kol, se transforma na palavra. Essa palavra foi o que Moisés faz materializar, que significa o casamento sagrado do Eterno com a alma humana, conosco. É isto que se dá em Shavuot. É isso que nós precisamos fazer, de alguma forma, nos conectar de algum jeito. E nós que estamos aqui, um pouquinho mais de 260 pessoas, vamos fazer com que isto se transforme realmente num belo trabalho para a gente poder depois compartilhar e contribuir com os nossos companheiros de jornada. Esses 10 pronunciamentos, para mim, o mais importante deles todos é o primeiro. E esse primeiro tem um código profundo, que se relaciona a tudo que eu falei para vocês até agora. Né? Eu não sintetizei, já passaram 30 minutos, eu vou dizer agora uma frase que sintetiza todo este processo e depois vai nos referenciar ao Pentecostes que acontece dentro do trabalho e da obra desse Rabi de Nazaré. Ora, lá na Parashá de Itró, acontece esse evento que eu relatei para vocês. Então vamos imaginar lá o povo, até com medo, né? Nas bordas do monte, não podendo tocar, tal era a energia que estava ali, o som do shofar rebombando, as pessoas vendo aquelas luzes, e Moshe ouve a voz. E a voz se transforma em palavra. E a palavra do primeiro pronunciamento é Anochi Adonai Elohecha Asher Tzmetech Mechtzar Mitzrayim Kebeita. Gente, eu sou o Eterno, Anochi. A palavra Anochi, inclusive, é um código, essas letras de Anochi, Aleph, Nun, Kaf e Yud, compõem uma força vibratória poderosíssima para nos proteger. Depois eu vou pedir ao Michael para passar nas nossas páginas as letras da palavra Anochi. E falou Deus, traduzindo agora, todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Eterno, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e abaixo na terra e nas águas e debaixo da terra. Gente, isso aqui parece assim, não vai fazer imagem, não vai construir imagem. Tem um significado mais profundo dessas palavras aqui. Eu sou o teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. O que está querendo ser dito para nós em Shavuot? Nesse casamento do Eterno com a nossa alma. Você está escravo, você está preso, né? Você está preso em Malchut inferior, no reino inferior. A Shekinah está exilada. Nós estamos, mas ela é Deus, ela é uma deusa, nós somos deuses. A nossa alma basicamente é um sagrado feminino, sejamos nós masculinos ou femininos no nosso sexo físico. A nossa alma é um sagrado feminino que está, de certa forma, em exílio. Está, portanto, na terra do Egito. Egito Mitzraim é restrição, na casa dos escravos. Nós estamos escravos do nosso próprio ego. Por quê? Porque, ao contrário do que está dito aqui nesse pronunciamento, nós fizemos, sim, imagens do divino. Nós tivemos outros deuses. Quais são esses outros deuses, essas imagens? São as nossas invenções egóicas.
Para uns o Deus é o dinheiro, para uns o Deus é o poder, para uns o Deus é o prazer desenfreado. O ego cria ídolos, o ego é idólatra. O pronunciamento diz, e esse pronunciamento tem o poder curador, ele diz: eu sou o eterno teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. Todas essas coisas que nos prendem, está aqui o Dilson escrevendo, tudo o que a gente faz como ego são os outros deuses que nós criamos, e um deles é até o nosso próprio ego no espelho. A gente se acha Deus. Nós somos, sim, mas não dessa forma. Para nós sabermos que somos deuses, nós temos que nos aquietar e sentir a presença divina em nós. Nós temos que cumprir o primeiro pronunciamento do Sermão da Montanha, sermos pobres no ego, para que o Espírito possa se manifestar em toda a plenitude. Portanto, Shavuot nos diz: eu estou te libertando, eu libertei você lá da casa do Egito e agora tome consciência disso. O povo saiu no Pêssar, saiu fisicamente. E ali, em Shavuot, o movimento não é mais físico, é um movimento na alma, né? Se no Pêssar a gente tem o código da libertação, sim, mas a gente tem o ato físico da saída, né, do Egito, do povo inteiro, a gente tem o mar, tem o código do mar abrindo, sim, mas tem a passagem do mar. Ali no Monte Sinaí, o povo está quieto, até amedrontado, mas ele está ali, ajoelhado, Moisés ouvindo a voz. Então, naquele momento, a libertação ela é de consciência puramente. Não tem mais libertação naquele momento física, nenhum movimento físico, apesar dos códigos existirem sempre. A libertação naquele momento é plena. Shavuot, portanto, com a entrega da Torá e dos 10 pronunciamentos que foram transformados erradamente em 10 mandamentos, é uma voz que, se a gente ouve, isso que a gente quer fazer agora aqui, tá? Eu não estou contando uma história por contar uma história, para a gente achar bonito, celebrar e rezar por aqui. Não, a gente tem que trabalhar esse dia, essa noite. É costume, inclusive, de muitas pessoas ficarem a noite inteira acordadas. Eu pretendo fazer isso. Não estou recomendando nem querendo que vocês façam, mas qualquer tipo de meditação para que a gente sinta este casamento, para que o noivo venha. Vamos lá falar um pouquinho agora daquele mestre ali. Jesus usou nas suas parábolas esta figura do noivo, inclusive das 10 virgens. Lembra das 10 virgens? Olha o número 10 aí de novo, né? 5 delas foram interesseiras e estavam despertas. Outras 5, não. Ora, nas 10 sfirotes, nós temos realmente 5 que não estão tão despertas assim, né? A gente tem debaixo, depois de Tiferet, nesse Rod Yesod Malchut, e Tiferet um pouco, eu vou estar acordado, a Ruth lá dizendo que hoje não se dorme. Pois é, Ruth, vamos ver se... né? E a Carmen também, bom estar com vocês aqui. Eu vou estar acordado essa noite. Eu recomendo que quem conseguir fazer esse movimento vai ver que força é que está sendo jogada, não, está sendo banhada toda a humanidade, sobre que forças nós estaremos e o que nós podemos fazer abrindo o nosso recipiente. E essa coisa toda, né, que nós estamos aqui comentando, ela é um momento sagrado. É um momento sagrado, e Jesus, quando fala das 10 virgens, ele fala que 5 delas estavam despertas e não. Quando chega o noivo, algumas ficaram de fora. Ele está dizendo, Jesus relata ali o que acontece com a gente, né? As 10 sfirotes da árvore da vida cabalística representam as forças divinas, as emanações divinas, mas são todas um. Nós temos que unificar isto, como Jesus falou no Pai Nosso. Eu vou falar do Pai Nosso agora daqui a pouquinho. Nós temos que unificar essas forças, mas nós estamos partidos, 5 ruins, 5 não é ruins, 5 lá desavisadas e 5 conscientes. Essas 5 noivam. E a ideia é que depois as outras 5 também, Jesus não completou a parábola, mas eu ouso tentar completar, para que depois as outras 5 virgens caiam e recolham. E por que a palavra virgem é usada? Eu quero lembrar para vocês o que eu falo muito lá no Padre Pio. Nós somos virgens, a nossa alma é virgem. O nosso estado original, jamais maculado, é o estado virginal. Porque a nossa essência não foi
acometida da separação, do pecado, do corte, do pecus, da expulsão do paraíso, da queda, pelo nosso livre-arbítrio. Nós quisemos fazer isso, criar uma dualidade partida, comer um fruto que gerava um conflito entre bem e mal, quando não existe isso. Quando a gente sobe de nível, quando a gente junta aqui, o bem e o mal se fundem, e o bem grande, né? Esse bem que eu falo em mal é um bem pequenininho, com minúscula. O bem supremo, que a gente não compreende ainda, que está além da nossa definição de bem e mal, esse bem funde os dois em pura luz. Portanto, Shavuot, de todas as fendas cósmicas, é aquela que nos dá com mais beleza, com mais, eu diria, com um estado mais meditativo, porque nós estamos aqui nos entregando a um casamento, né? Uma virgem noiva nesse sentido espiritual, recebendo o noivo e casando-se com esse noivo. A nossa alma casa-se com o noivo. Esse casamento, na verdade, vou repetir para vocês, não veio um noivo lá de longe, né? Ele é transcendente sim, mas esse noivo também estava aqui, dentro de nós, nos aguardando. Fazer o casamento, né? Talvez por muitos milênios, gente. Talvez nós sejamos aqui repetindo essa mesma lição milênios atrás milênios, quando a gente precisa transcender o tempo. Ora, se nós falamos então que isto é uma fenda cósmica e que o evento histórico que a gente acabou de descrever se encaixa dentro dessa fenda, porque assim é, outro evento histórico vai se encaixar dentro dessa fenda. Porque aquele que está ali, que eu aponto aqui atrás, Jesus de Nazaré, era um ser que com consciência plenamente desperta, um ser cósmico como foram Buda, como foi Krishna, como foi Moshe. A gente não está aqui querendo dizer quem é maior do que quem, porque não faz sentido isto na eternidade. Quando a gente vai ao infinito, não há mais sentido isto, um ser desperto é um ser desperto. Independente do que ele seja, qual seja a obra dele, essas aparentes diferenças que criaram tanta dor, tanto sofrimento nas religiões se combatendo, né, se excluindo. Nós não queremos isso aqui. A Casa de Padre Pio não quer isso, jamais vai querer. Jesus, que cumpre todo o seu trabalho, respeitando como judeu que era, todos esses movimentos cósmicos, tanto que ele coloca a sua partida desse mundo e a sua volta triunfando sobre a morte, como todo ser desperto faz, né, mostrando que não existe para esses seres a morte, eles vivem imortalidade permanente. Jesus escolhe uma data cósmica do Pêssar para fazer essa saída e esta demonstração da consciência desperta imortal, e depois a data cósmica de Shavuot. Ele fica 40 dias, 42 dias, na verdade, com os discípulos depois de ressuscitar. Aí ele sai. A última semana de Shavuot, dos 49 dias, é a semana chamada de Malchut, a semana do reino. Ora, por que Jesus sai com 42 dias e diz, olha, voltem para Jerusalém? Isso está lá no Evangelho de Lucas não, está nos Atos dos Apóstolos, que é escrito pelo apóstolo Lucas. Vão para Jerusalém, porque lá vai acontecer aquilo que eu disse a vocês. João batiza com água, e vocês serão batizados com o Espírito, com o fogo, com o Espírito Santo. Inclusive, ele nem disse isso no Evangelho de Lucas, ele diz isso no Evangelho de João. No Evangelho de João, ele diz, eu vou para que venha o Paráclito, para que venha o Menachem, o Messias, o Espírito Santo desça em vós. E aí, ele vai esclarecer tudo. Muito bem, ele está convivendo no fato histórico, agora estamos falando no fato histórico, na época que passou esse Rabi glorioso pelo mundo, e ele 42 dias, e 42 também não é um número ao acaso, nós sabemos que na tradição cabalística o nome de 42 cria o Anabachaila ou Anabechor, né? São as 42 letras da criação, e portanto Jesus, que tinha essa compreensão perfeita, fora do tempo e espaço, a sua tradição, ele sabia tudo aquilo que os cabalistas depois vieram compartilhar, e ele traz para os seus apóstolos. Quando Jesus diz aos seus apóstolos, no 42º dia, que entra na contagem daquilo que eu falei para vocês, que é o Homer,
os 49 dias de purificação. Quando entra a última semana, relacionada a Sfirá de Malchut, que é o reino, eu estou repetindo a palavra em hebraico, Malchut é reino, Jesus diz assim, eu agora vou deixar vocês aqui, vocês vão para Jerusalém, para Jerusalém, e lá vocês vão receber o batismo do Espírito Santo, do fogo. Certamente eles estavam contando o homem, porque todos contavam, eles eram judeus. E a última semana, que é a semana de manifestação, é a semana do reino, ela é a semana mais densa. Por quê? Porque ela mexe mais diretamente com as energias mais densas que o ego criou. Vem criando reencarnações após reencarnações de pesos, de dor, de sofrimento, fazendo o nosso mundo físico se transformar num mundo prioritariamente de dor e sofrimento, de pagamento de karmas. É ou não é? Não é? Para todos nós. Então, nós todos que estamos nesse Egito ainda, que estamos em Malchut em exílio, ele é divino sim, porque tudo é divino. O nosso ego é divino, mas esse ego criou ídolos, esse ego não cumpriu o primeiro mandamento, não ouviu Anohi, Adonai Elohecha, eu sou o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Nós optamos por criar um Egito próprio, continuarmos lá, não saímos, nosso código é esse. Ora, Jesus, sabedor disso, no 42º dia, depois do seu evento de Pêssar, da sua crucifixão e da sua retomada, mostrando que a imortalidade é o padrão cósmico, ele diz aos seus apóstolos no 42º, agora vocês vão para Jerusalém. Entra dentro de uma vibração que faz com que ele tenha o que nós chamamos de ascensão. Ele pega o seu corpo físico e vai embora, desaparece. Né? Chama-se a ascensão de Jesus. E os apóstolos ficam uma semana fazendo o seu trabalho final dos 7 últimos dias da contagem de homem para chegar no Shavuot, que é o 50º dia. E nesse momento, a batalha é dura. Eles se enchem de medo, eles se trancam num quarto em Jerusalém, ficam ali os 7 dias. Quando eles vão para Jerusalém e vão ter os 7 dias, o couro come, e para quem faz a contagem do homem sabe que esses últimos 7 dias são o ápice daquele momento em que a gente vai abrir a nossa porta para que a fenda cósmica de Shavuot derrame sobre nós esta voz infinita primordial da criação, que foi traduzida no evento de Moshe, nos pronunciamentos, não mandamentos, as Sahat de Brot, nos 10 pronunciamentos que Moshe transforma em palavras, em que o primeiro deles e o segundo são, para mim, os mais fundamentais. Né? Eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, ou seja, a tua consciência divina, eu sou. E eu fiz com que você saia do Egito, do seu ego, da casa dos escravos, que é este planeta físico, que é o mundo físico onde nós estamos, para sairmos para uma consciência cósmica. Ora, Jesus de Nazaré fala o mesmo para os seus discípulos. Então vocês agora vão para Jerusalém. Passem lá a última semana. E eles passam, trancados numa casa, né, com medo. Chega o 50º dia. E o que acontece? Eu vou ler para vocês os Atos de Lucas. Eu já li aqui, quem não estava aqui, na fenda cósmica. Esta fenda cósmica eu vou explicar um pouquinho no final de novo, tá? Para não perder aqui o ritmo. Eu já li aqui a Torá. Então li, né? Anohi Adonai Elohecha, que eu sou o Deus, eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa dos escravos. E depois ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E nós temos feito deuses à vontade. Nós temos sido idólatras o tempo inteiro. Nosso ego cria Deus, a começar por ele mesmo. Né? Nos idolatramos a nós mesmos. Vou ler os Atos dos Apóstolos que descrevem o evento da chamada Descida das Línguas de Fogo, que foi retratada por vários pintores. Eu gosto muito de uma pintura do El Greco, onde estão todos os apóstolos e as línguas de fogo, como o mestre falou, o batismo do Espírito Santo, né? Porque Jesus diz a eles, vão para Jerusalém, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai que disse,
João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Batismo é mergulho, tá? A palavra batismo significa mergulho. Mergulho na água do João, que o João é um símbolo muito grande do ego, como é Moshe, como são todos os grandes profetas, inclusive o próprio Jesus. Quando ele fala que é filho do homem, ele está simbolizando o ego que vai se divinizar, para se transformar num filho de Deus, né? Então, o batismo, o mergulho do João com água são as reencarnações, é a lei do karma. Se vocês lerem João, olha, fiquem melhor, não rouba o outro. É uma coisa muito ética, né? Divide a sua túnica com quem não tem, não rouba o seu salário. O João batiza com água. O Cristo batiza com fogo, com a consciência desperta, que rompe as leis inferiores do karma, a casa dos escravos. Eles nos libertam. Cumpriu-se o dia de Pentecostes, ou o dia de Shavuot, né? Das 7 semanas, os 49 dias de purificação. E os apóstolos, como judeus, estavam lá naquela sala, recolhidos ali dentro. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som. Olha só, gente, o som vem aqui na narrativa como veio. Por que eu falei do som? Para quem ouviu, Moisés ouviu e o povo inteiro ouviu o som do shofar, a trombeta, bom, aquele sonzão, né? Porque o som é a voz primordial e a voz se transforma em palavra. Então nós temos que o mantra Om, dentro da tradição védica, é o som primordial criador que se ramifica nas infinitas palavras da criação e nós somos responsáveis por criar, ainda que não saibamos. Estamos e somos criadores através da palavra. Portanto, aqui também no evento de Pentecostes, com os apóstolos, não podia aparecer na narrativa nada primeiro do que isto. Veio um som do céu, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados os discípulos. Eram 13, porque eram os 12 e mais a mãe de Jesus. 13 é o número sagrado da misericórdia, é um número infinito e foi usado, eu já falei aqui há 3 encontros atrás, por Maria para aparecer em Fátima em todos os dias 13, em 6 sequências, né? Nada é acaso. E os seres cósmicos sabem o que estão fazendo. E na casa de Padre Pio, a gente trata todo mundo como ser cósmico. Ninguém pertence a religião nenhuma, né? Nem mesmo o próprio Padre Pio que está ali. Isso na nossa visão ousada. E eles viram línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram plenos do Espírito. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes condize. Muito bem. O que aconteceu com eles ali? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o povo lá no Sinaí, só que muitos não receberam, né? Depois eles foram fazer o bezerro de ouro, isso tudo é código. Mas Moshe recebeu e naquele momento os 13 receberam. O que é o Espírito Santo? É a consciência desperta, é despertar dentro deles por um movimento. Vejam como é interessante isso. Né? Por isso que a gente está falando da importância dessa fenda cósmica. Foi nesse dia, foi um dia que hoje está se repetindo, porque repete-se toda vez que o planeta faz o seu giro espiralar em volta do Sol, que também está andando. Portanto, nós estamos recebendo a mesma energia. O que isso quer dizer? Está proposto um casamento. Para quem estava num divórcio, nós saímos fora disso, nós nos descasamos, nós nos separamos, nós pecamos. A nossa alma se divorciou, caiu no abismo do ego, ficou na casa dos escravos. Nós estamos recebendo nesse momento as energias sublimes vindas da consciência cósmica em códigos muito elevados que a nossa alma sabe ler. E se a nossa alma quiser, se tiver a humildade suficiente, ela pode se entregar com toda a plenitude a este casamento cósmico, a esse Eros Gamos, o casamento de Pai, o nosso Pai Criador, com a Mãe Divina em exílio, a Shekhinah, que habita dentro de nós. O nosso reino, vejam bem o que eu falei agora, nosso reino interior, Malchut, a esfera mais baixa, ela caiu, e ela está no mundo denso, ela está na lei do karma, e, portanto, ela em exílio precisa ser revigorada. E esse dia de hoje, não é que não possa ser feito nos outros dias, pode ser feito em qualquer dia, em qualquer momento, mas há dias mais propícios. E esse dia de hoje, de todos, é o mais propício do ano, em que nós não fazemos nenhum movimento a não ser aquele de estarmos preparados para receber.
receber esta luz, representada por todos os códigos da Torá, e o Espírito que desceu como um batismo de fogo, de língua, não o batismo da água. Nós não estamos falando de reencarnação aqui. Vejam só o que acontece com os discípulos. Eles eram pescadores humildes. Eles falavam um galileu, um dialeto da Galileia, né? Que não era nem o aramaico perfeito, e de repente eles estavam falando em diversas línguas. É mediunidade. Não vamos diminuir só, também é. Mas o que acontece ali? É uma consciência que desperta, e aqueles seres passaram a expressar, fora do ego que eles viviam histórico, geográfico, como pescadores galileus, a natureza mais desperta, quase crística que estava ali. Pedro passou a ser um sábio, os apóstolos todos passaram não só a falar outras línguas humanas, mas falar línguas ao coração das pessoas. A palavra deles se casou com a voz, que veio com aquele som, que foi o mesmo som do Sinaí, do chofar que tocou no Sinaí, o som que sacudiu aquela casa, e as pessoas que estavam fora ficaram lá em volta. Por isso é que quando saiu tinha gente, porque foi tão barulho em cima daquela casa em Jerusalém, que tinha uma multidão ali fora para ver o que era aquilo. Quando viram, saíram eles falando em várias línguas. E este fogo despertou neles a consciência de poder fazer da sua palavra o reflexo poderoso da voz primordial, da criação, da presença divina em nós. Agora eu quero falar um pouquinho da história do reino, porque veja que eu usei a expressão o nosso reino, Malchut, está lá embaixo, está caído, apesar de ser divino, ele está em exílio, e a voz nos diz, eu sou Anohi, o Deus que te tira, e estou fazendo isso todas as vezes que você quiser, e hoje especialmente com mais facilidade, digamos assim, num dia especial que é hoje. Ora, se ele diz isso e nós aproveitamos esse nosso reino caído, esse nosso reino construído com idolatria, construído fazendo outros deuses, idolatrando a nós mesmos, porque o ego às vezes idolatra terceiros, né? Quando a gente idolatra uma pessoa, às vezes se idolatra a nós próprios. Não sei qual é a pior doença, né? São aspectos da mesma doença. Essa egolatria nos fez cair, nosso reino é caído. Bom, esse ser que diz aos seus apóstolos, no 42º dia da contagem do Homer, desta purificação de 7 semanas, 49 dias mais um, vão lá para Jerusalém, e aí acontece o evento que eu acabei de ler para vocês, som, luzes, entrando pelo chakra da coroa, lá de cima, e fazendo com que as pessoas fossem tomadas por essa força curadora, por esse despertar de consciência tão evidente, que saíram falando outras línguas, galileus que falavam, ainda que pobremente, o aramaico. Gente, esse ser que está aqui sabia exatamente o que estava fazendo e escolheu a data de Shavuot. Esta data específica, porque ele sabia desta fenda cósmica. E ele sabe, e portanto foi incorporado ao cristianismo. Apesar de no cristianismo, como se tem uma diferença no calendário lunar, né, existe uma diferença de datas, mas a gente vai ver que o Pentecostes acaba sempre acontecendo nas vizinhanças, né? Então leva em conta que dentro de uma visão cósmica, né, se você tem a precisão num dia, você tem o halo em volta desse dia. Então nós temos dias sagrados a partir do dia 6 de Sivan, o mês todo. Então não importa o Pentecostes como foi. O Pentecostes histórico lá aconteceu exatamente em Shavuot, porque eles eram judeus. Então, Shavuot, o Pentecostes, a palavra Pente vem de 50, porque são 49 dias mais um, por isso Pentecostes, né? A festa do Pentecostes vem disso, do Homer, 49 dias mais um, para se encontrar no 50º portão. Aí eu vou falar de outra coisa, né? A natureza divina que o pai que casou com a mãe lá em cima, com o Biná, a mãe sagrada, vem e vai casar com a noiva aqui embaixo, Malchut, que está caída, vou repetir, que está no exílio. Portanto, o nosso reino é um reino caído, ele vai ser vivificado, e Shavuot é o melhor dia para isso, e com os apóstolos aconteceu esse despertar.
E eles passaram e puderam fazer o trabalho que fizeram depois, todos eles, trazendo esta palavra, a palavra que foi fruto do casamento com avós, que não é só a palavra de uma religião, não é uma palavra para dizer, vire cristão, vai para a missa, vai fazer isso, vai aquilo e fica superficial. Não, a palavra tem que estar casada com a voz. Quando ela está casada com a voz, ela converte um coração, ela transforma uma alma, ela cura. Assim fez Padre Pio, assim fez, eu vou dar aqui um grande rabino do século XX, Rabi Isaac Kaduri, que tem vibrado muito nesses dias sobre todos nós. Assim fez Chico Xavier, não importa a religião de onde as pessoas vêm, assim fez Mahatma Gandhi. Quando a pessoa está desperta, ela tem um casamento da voz com a palavra, e a sua palavra cura, a sua palavra desperta, a sua palavra renova, a sua palavra faz com que a pessoa renasça. É isso que nós estamos falando aqui. Jesus sabia disso, e os seus discípulos, a partir daquele momento, passaram a ter este poder. Ora, só que não é só o discípulo que tem, a gente também pode ser compartilhador desta natureza, porque ela existe em nós. O nosso reino está aqui, ele só está exilado, ele só está caído. Por que eu estou falando tanto a palavra nosso? Porque, mais uma vez, Rabi Yoshua Bar Yosef, Jesus de Nazaré, nos entregou, a pedido dos discípulos, uma oração que eu sempre brinco lá na casa de Padre Pio. A gente faz essa oração, quem é cristão, católico ou não, faz como se fosse assim, uma coisa superficial, como muita gente faz, como os hindus cumprem lá, que tem que fazer, muitos deles superficialmente, como os judeus cumprem as mitzvot sem saber o que estão fazendo. A gente reza o Pai Nosso, até o final, tem alguém que gostou do lá, agora foi um Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O Pão Nosso cada dia nos dá hoje, perdoai a nossa ofensa como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Opa! Perdoai as nossas dívidas, eu gosto mais do que nossas ofensas. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos que nos devem ou aos que nos ofendem. Esse nome, ele tem a mesma letra se repete duas vezes. Por quê? A letra rei, quinta letra, repete-se porque ela está no alto e está embaixo. Nós estamos com a rei partida, esta letra rei, a quarta letra do tetragrama. Nós estamos com a letra partida aqui no nosso coração, na nossa alma, separada, presa, exilada na casa dos escravos. Ela tem que voltar à sua natureza divina, e isso se dá no casamento, e não há melhor dia para marcar um casamento entre os céus e a terra, entre o Pai e a Mãe Divina, na verdade representada em nós pela noiva, pela filha, que está exilada aqui em nós, a Shekhinah. Não há melhor dia do que hoje, do que Shavuot. Não há melhor dia do que hoje, Shavuot, Pentecostes. Foi por isso que Jesus faz com que os seus apóstolos saiam da Galiléia no 42º dia depois da sua ressurreição e vão para Jerusalém para cumprir os 7 últimos dias relacionados com esta letra rei, com o reino nosso. Mas aí no Pai Nosso, o que acontece lá depois de santificado seja o teu nome? Venha a nós. Agora vejam qual é o seu pronome que eu vou usar. O vosso reino. Olha a diferença aqui, que vai se transformar numa unidade. Eu não digo venha a nós o vosso reino, porque o nosso reino, nós temos em nós um reino partido, um reino caído, um reino idólatra, um reino separado, um reino iludido, em Maia. Eu quero que venha a nós, e eu peço isso na oração, venha a nós o vosso reino. O vosso reino é Biná, é o reino superior, onde está Rokhmah e Biná, na árvore da vida. Para quem não tem noção da Kabbalah, é muito fácil. A árvore da vida se divide em 10 Sfirot, e depois da originária, lá de cima, Keter, a coroa, as duas que saem, o pai e a mãe, se casam. Então, quando a gente fala no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, eu estou dizendo o reino da consciência desperta, o reino dos céus. Esse reino dos céus, como diz Jesus, está dentro da gente. Quando que ele está dentro da gente? Quando que ele está? Eu não sei. É porque ele está dormindo, ele está separado, ele está escravizado, ele está em exílio. Mas quando eu desperto, quando eu faço esse casamento, quando o vosso reino lá de cima,
que está desperto o tempo inteiro, se une a nós e, vindo a nós, faz com que o nosso e o vosso sejam um reino só, a beleza do Pai Nosso se revela com muito mais intensidade. Venha a nós o vosso reino. E aí eu posso dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra. Olha lá, a oração começa da terra, como nos céus. Porque quando eu caso, a minha vontade e a vontade divina se transformam numa só. Porque quando a gente às vezes fala, seja feita a vossa vontade, o nosso ego, então a vontade de Deus é que eu sofro, a vontade de Deus é que eu... Seja feita a vontade parece uma coisa de resignação, de se entregar. Não tem nada disso. A gente precisa, sim, limpar as cascas para tirar o ego, e aí, às vezes, a dor vai funcionar, o sofrimento tem o seu trabalho, a doença tem a sua significação, mas, além disto tudo, quando a gente desperta, nós passamos a dominar dor, doença, sofrimento e morte, porque em nós vive um outro padrão, vive luz, vive o amor. E aí, gente, quando a gente fala, venha a nós o vosso reino, o vosso e o nosso sendo um, eu vou poder dizer, seja feita a tua vontade na terra e no céu, porque, sabe o quê? Nós vamos ser agora os agentes da vontade divina. Porque quando a gente entende que nós somos deuses, direito, sem ego, sem idolatria, a vontade divina passa por nós. Até quando ela se sacrifica. Até quando a gente se sacrifica, mas nós estamos plenamente conscientes, seja feita a tua vontade. Na terra, porque nós somos deuses, estamos com os pés na terra, só perdemos a nossa divindade, deixamos ela ficar exilada, abdicamos dela, mas quando a gente se reintegra, e o Pai Nosso, como o Sermão da Montanha, é um código de reintegração, a vontade feita se realiza, e essa vontade realizada na terra e nos céus, essa vontade é plena. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí vem o seguinte do Pai Nosso, né? Quando a gente pede o perdão, quando a gente pede o pão, né? Quando a gente pede o pão de cada dia, de modo que em todos os dias da nossa vida não haja nenhuma carência, haja plena abundância. Quando a nossa natureza divina, o nosso reino é o vosso reino, isto se transforma em uma unidade, nós estamos plenos. Como canais somos curadores, como canais somos seres que fazem com que a palavra que saia da nossa boca seja um reflexo da voz. Então a nossa palavra criadora, ela pode, como eu disse aqui, curar, né? E olha só o mês que ela acontece no mês de Gêmeos. É um mês muito interessante. Esse signo de Gêmeos, ele é duplo, né? Eu acho que eu não preciso nem deduzir com vocês. Ele é duplo porque nós vamos entrar nele e ele se dá, o Shavuot é no 6º dia desse mês. Vejam aparecendo aí o número 6, né? O número 6 aparece aí novamente, e a estrela de 6 pontas, ela existe porque o número 6 é um antes do 7, né? Então, como é que se deu a criação do mundo? Em 6 dias, esse é o código. 6 dias ou 6 movimentos de criação. E no 6º dia, é o dia em que é criado pelo Eterno, né? E tem códigos enormes aí, gente, dado para trabalho para 10 anos da gente ficar discutindo. É criada a criatura humana. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea o fez. Veja uma coisa, o 6º dia original da criação, antes do 7º, que é o dia em que Deus não é que descansa, né? em que a harmonia se dá, a criação se manifesta, enfim, com plenitude. No 6º dia é criado o homem, pleno, imagem e semelhança ao Criador, macho e fêmea. Ali está casado. O que o homem depois, e eu já falei isso aqui antes, o primeiro capítulo do Gênesis, onde Deus aparece sob o nome Elohim, que é um nome de julgamento, é um nome duro, mas ainda assim, aparece o homem, Adão, macho e fêmea. No 2º capítulo do Gênesis, Deus vai ser chamado com outro nome, Adonai, que depois de Elohim fica mais duro ainda. E ali vai aparecer
a criação partilhada. Macho já não vai ter mais o macho e fêmea harmonizados lá do início, imagem e semelhança. O segundo capítulo já deu o exílio, vai ter a expulsão do paraíso, vai ter a saída, tudo que a gente falou agora aqui, né? Nós criamos ídolos, nós saímos do paraíso, criamos a ilusão, fomos para a terra do Egito, para a terra da restrição, para a casa dos escravos. O que é a casa dos escravos? Ficamos escravos da lei do karma. A lei do karma quase a todos nós, apesar dela poder trazer bons resultados, ela nos castiga. Mas nós não queremos nem o resultado bom do karma. Quem falou muito bem sobre isso foi um outro grande avatar que eu quero citar aqui, Bhagavan Krishna, ao falar no Bhagavad Gita sobre a superação dos 3 gunas, em que havia um bem, só tem essa palavra para dizer, mas um estado de tal plenitude que estava acima do que nós chamamos de bem e mal. E, portanto, enquanto a gente está preso ao bem e mal, a gente está escravo no exílio. E, portanto, aqueles 6 dias que se movimentaram e criaram no 6º dia uma criação de um homem, imagem e semelhança, macho e fêmea, está lá, vão lá no Gênesis ler, em Bereshit. Nós temos aí, agora em Sivan, no mês de Gêmeos, no 6º dia, que é o que nós estamos hoje, nesse calendário. Hoje não é 28 de maio, é o 6º dia de Sivan. Neste 6º dia nós temos condição de nos recriarmos. Mas não é uma recriação que eu preciso fazer força. A força eu já fiz nos 49 dias anteriores, mas quem não fez também não fica preocupado não, dá para receber do mesmo jeito. A gente recebe. Deus é misericórdia, Deus é bondade absoluta. Mas para quem fez, o 6º dia que é hoje, ele traz aquela força, e por isso eu falo em fenda cósmica, a energia toda codificada, porque isso é informação. Então a energia não é uma coisa abstrata, não é uma luz, né? Ali tem códigos, ali tem informação, que vão ser absorvidas pelo nosso ser, vão ser registradas, trabalhadas, a nossa alma entende, o casamento se dá e a gente explode. Deus permita, como foi em luz, batizados pelo Espírito Santo, como foram os apóstolos. Por isso é que os dois eventos históricos na casa de Padre Pio, a gente tem que tratá-los juntos, porque a gente entende que são uma coisa só. O Pentecostes, como ficou conhecido dentro da tradição ocidental, e o Shavuot são expressões da mesma fenda universal, da mesma fenda cósmica, das mesmas energias, mesmas entre aspas, semelhantes, porque o Sol está caminhando também, então não é o mesmo lugar cósmico que está. A Terra não faz círculos em volta do Sol, ela faz elipsoides espiralares, né? Então, o que a gente vai estar tendo aqui hoje no 6º dia de Sivan é a oportunidade de nos recriarmos para que esses 2 gêmeos, de onde vêm os gêmeos univitelinos, para quem é médico e para quem estudou biologia? De uma célula só. Esta célula se divide e esses gêmeos são, na verdade, apesar de serem 2, eles são um, né? Então, eles são um. Tanto é que tem estudos, quem é médico, eu sou médico, faz-se muitos estudos em gêmeos que eles têm o mesmo código genético. Apesar de se tornarem pessoas diferentes, eles têm a mesma natureza interior. Então nós, no 6º dia de Sivan, recebemos a energia que permite que nós sejamos recriados, sem que a gente fizemos os 49 dias de limpeza, mas é um bombardeio, como foi no Sinaí, quando veio o shofar, e quando foi lá em Jerusalém, né? No Sinaí e em Jerusalém, 2 códigos maravilhosos, né? Na cidade celeste, na cidade terrestre, para que a gente possa transformá-la na Jerusalém celeste. E naquele momento o som, tanto nas duas é descrito o som, tanto no Sinaí o som do shofar, como no cenáculo de Jerusalém, os 13 que estavam ali, Maria e mais os 12, ouviram um som que veio como um vento. A voz que nos toca, essa voz no 6º dia nos recria. Ela pode nos recriar, ela pode nos curar, ela pode nos fazer renascer, como diz a Lúcia, nos transformar. Transformar eu não digo, porque a nossa essência sempre estava ali, ela estava oculta, ela estava em exílio, a Shekhinah estava ali quietinha, o nosso reino estava perdido, escravizado. E naquele momento, né, Shavuot é um evento em que, na tradição histórica do deserto, no Pessah, todo mundo precisou se arrumar, fazer pão ázimo, fazer, né, as matzot,
pegar as coisas e sair caminhando. Então teve um movimento físico. Na passagem do Mar Vermelho, quem andou teve que cruzar. Em Shavuot, o que o povo teve que fazer foi se ajoelhar, se lavar, se limpar 3 dias antes e ficar ali para receber toda aquela força e aquela luz. É passivo, é a alma que recebe o noivo. Também assim em Pentecostes. Jesus falou, gente, sai fora daqui da Galileia, todo mundo para Jerusalém. Fiquem lá nesses 7 últimos dias de Malchut. E fiquem ali rezando, trabalhando para limpar tudo que puderem limpar. E aí no 7º dia, não, no 6º dia de Sivan, para a entrada do 7º, que completa, né, finalmente fecha os 49 dias, esse 6º dia de Sivan abre o 50º, abre o portão da eternidade, abre o portão da consciência desperta, a luz que vem nos recria. Conta-se que o rei Davi, que desencarnou no Shabat, e esse Shabat era coincidente com o Shavuot, sabia que ia desencarnar no Shabat e não dormia nos Shabats. Todos os Shabatot ele ficava acordado e não dormia porque ele não queria morrer, mas todo mundo tem que ir embora um dia, né? E a força desse dia, e esse ano a gente não cai no Shabat, mas a gente cai, vamos virar para sexta-feira, que vai acabar emendar com os Shabats. Então, tudo que a gente está passando nessa pandemia, nessa coisa toda, nessa visão, gente, torna esse Shavuot, esse Pentecostes muito especial. Eu acredito e quero compartilhar isso com vocês, para que a gente possa fazer esse trabalho. E uma outra história que eu conto, é que eu contei aqui que Jesus ficou 42 dias junto com os discípulos, depois dele retomar o seu corpo, né? Trabalhou 42 dias, 42 é um número também sacratíssimo dentro da tradição espiritual, as 42 letras da criação, o nome de Deus de 42. E Jesus estava ali com eles. E há um momento nessa passagem em que os apóstolos, é descrito no Evangelho de João, saem para pescar e vão embora, e quando olham, veem que Jesus está na beira da praia do lago de Genizaré, de Kinneret, com peixe frito. Jesus estava fazendo um peixe na brasa ali, e um pão. E aí os apóstolos chegam e tinham chegado com uma pescaria enorme. Eles tinham saído para pescar e pescaram 53, o número está lá específico, 53 grandes peixes. E chegam lá e encontram Jesus com um braseiro armado, com um peixe e um pão. Isso refere, gente, olha que referência fantástica, olha que coisa, eu pelo menos acho assim, quero compartilhar com vocês agora para a gente terminar. Eles voltam com 53, já somaram 5 e 3, dá o quê? Dá 8. 8 é o quê? Infinito. A gente trabalha no mundo, e quando a gente trabalha no mundo, eles saíram para pescar, a pesca traz 53 peixes, e 53 peixes, o número somado, leva a 8, que simbolizam o infinito, aquela diversidade toda deles ali. Mas o que tinha lá na frente de Jesus? Um peixe e um pão. Lembram de um episódio da multiplicação dos peixes, em que haviam 5 pães e 2 peixes, somando o número 7, e ele transforma em milhares? Naquele momento, Jesus estava apenas com um pão e um peixe, e eles com 53. Eu entendo, quero compartilhar com vocês o entendimento, apesar de ser dono da verdade, que isso está querendo dizer para a gente o seguinte: Jesus não, a consciência crística em vocês, estou aqui com um peixe e com um pão, que eu posso a qualquer momento, como fiz. Então não é só o Jesus de Nazaré histórico não, tá, gente? É a consciência crística em nós, representada por ele. Eu estou aqui e, como a qualquer momento eu fiz, eu posso transformar isso em milhares, como fiz lá, né? Com esse um peixe e um pão, a abundância infinita pode ser aqui gerada, porque o universo é abundante, o universo é infinitamente abundante. Nós é que somos restritos, nós é que vivemos na escravidão, nós é que estamos presos na casa dos escravos, dos nossos conceitos, dos nossos medos, das nossas dores, das nossas cascas. Mas eu tenho um pão e um peixe aqui. E vocês têm 53. É muito, né? Mas se eu somar 5 e 3, esses 53 representam o infinito, da mesma forma como esses dois aqui, o pão e o peixe, são um. E todos são o infinito. Portanto, gente, se eu pudesse falar que Shavuot, se Shavuot pudesse ser traduzido por uma expressão,
seria, por duas, o casamento da alma com a sua centelha criadora, que está oculta e perdida, Shekhinah, o nosso reino com o vosso reino, e a abertura do portal que nos encaminha para o que se chama do reino de Deus dentro de nós e que se traduz e sempre se traduzirá pelo infinito. Nós estamos hoje sob a égide da estrela de 6 pontas, os 6 movimentos, 3 em cima e 3 embaixo, tem que se transformar em um só para que aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo sejam uma coisa só. Eu diria que Shavuot é o dia, durante a circunvalação espiralar da Terra no planeta, em volta da sua estrela, é o dia mais propício para que a gente possa fazer isso. Lá dentro daquele cenáculo de Jerusalém havia 13 pessoas. 13, 12 mais 1. E eu quero que nós nos coloquemos na figura daqueles 13 que simbolizam todo o ser que quer encontrar a sua natureza crística, o que é chamado do batismo do Espírito Santo. Né? Feito com o coração, lembrou bem a Beth, é isso. Se for feito com o coração, não importa o tempo, a noite inteira ou menos tempo, não é. É a substância, o coração, é a entrega, isso é o que importa, é a vida que a gente dá ao processo. Não é a estrutura, não é o ritual. Não é nenhum ritual que vai nos levar a isso. Né? É a essência que vai nos levar, não é o motor, o ritual é apenas... a essência é o combustível. Né? Sem esse combustível, nenhum motor vai funcionar. Qualquer motor que a gente use, qualquer oração, não funcionará sem esse combustível. Então vamos fazer a nossa oração, meditação. Primeiro, a gente faz uns momentinhos de silêncio, em que a gente vai respirar, eu vou só conduzir a respiração, depois eu vou ficar em silêncio por 3, 4 minutos, talvez 5, e depois vamos visualizar a nossa entrada de forma sagrada num cenáculo, onde o casamento vai se dar quando essa luz e o som se fundirem no que é chamado pela tradição do batismo pelo Espírito Santo, para que nós possamos despertar. E é como se estivéssemos também no Sinaí, à beira do monte, vendo aquele espetáculo inesquecível da Torá e dos 10 pronunciamentos sendo feitos a Moshe e fortalecendo a nossa palavra. Então vamos agora fechar os olhos. Se estamos todos unidos aqui, saibamos que não estamos unidos apenas por uma imagem, um som compartilhado numa rede eletromagnética, mas estamos sim também unidos pela vibração que dá vida a nós e que se manifesta pelas energias sutis que nós todos possuímos. Nosso ser é composto da emanação da consciência cósmica. E é o coração, é o santuário do coração que nos une. Então vamos imaginar que existe um elo do tamanho que nos ligue coração a coração, todos nós nesse momento. Vamos respirar profundamente. Sentindo que a cada movimento inspirador e ao expirarmos, nos inspiramos mesmo. E vibrar todo o nosso ser, sentindo os pés sobre o solo. Esses pés se conectam com o coração da Gaia, da Pachamama, do planeta em que nós vivemos. Porque vai haver o casamento da Terra com o céu, e nós somos a conexão. E essa luz que sobe pela nossa coroa abre o lótus de 1000 pétalas, o recipiente, para que nós recebamos a luz. Então eu vou ficar em silêncio agora, por alguns minutos, cada um atento na sua respiração ou em uma técnica de meditação que saiba.
Vamos respirar. Agora com mais consciência. Nós estamos todos ligados. Existe um elo poderoso de energia nesse momento. E a respiração nesse momento, que nos fala do ar, do elemento ar, nos fala do prana, da energia infinita, da luz infinita, que emana da consciência cósmica infinita e cria todos os universos, todos os tempos e os espaços. Nesse momento, a respiração, o ar que entra e sai de nossos pulmões, é o elo sagrado, porque ele reflete o poder da voz e o som que nós estruturamos na fala. E esse momento é um momento sagrado em que o recipiente da nossa alma pode se fazer pleno para receber essa luz em toda a sua pureza, num casamento profundo, numa união do masculino e do feminino cósmicos, para que os dois se façam um dentro de nós, para que se repita em nós o movimento do sexto dia da criação dos universos, quando foi criada a consciência, imagem e semelhança do eterno, macho e fêmea, um casamento harmônico e puro. Vamos respirar, fechando os nossos olhos e sentindo vibrar cada célula do nosso corpo. A ponta dos pés recebe a força que vem da Mãe Terra, e como expressões da Mãe Terra, porque cada célula do nosso corpo esteve em algum momento no solo da Terra. Ela expressa nesse momento essa energia, que é luz também. E essa energia sobe e ascende pelos nossos membros inferiores, pelos chakras dos joelhos, centraliza-se nos membros inferiores, na base dele, nas coxas, no períneo, no chakra raiz. E o chakra raiz ganha a sua potência divina, limpo, não mais preso à escravidão do ego, dos instintos, que nos prendem por milênios, as cadeias de espaço e tempo, as casas dos escravos. Do chakra raiz ascende pela região da sexualidade, onde esse chakra e mais o chakra manipura tem feito e tem servido de campo à manifestação da doença idólatra do ego. Essa luz que sobe vem curando para encontrar com a luz que vai em algum momento descer sobre nós, o batismo de fogo, mas nós preparamos a luz que vem de baixo, a Kundalini enrolada, a Shekhinah exilada, duas expressões para o mesmo evento que ocorre dentro de nós. Ela começa a subir, se sublimando e se santificando, se unificando para que o nosso ego morra para renascer. E ele vai renascer no templo vivo, no centro do nosso peito, no coração. Vamos encher o peito de ar e sentir que essa luz se manifesta em toda a plenitude no santuário que temos no centro do tórax. Ali, quando apontamos dizendo eu sou com as mãos, é onde as nossas mãos encostam. Eu sou. E nesse momento a luz eu sou santifica toda a luz que vem do solo da terra. Cria um espaço de divindade a se manifestar pela potência infinita do amor. E aí vai ascender pelo chakra aonde a voz, o chakra Vishuddha, se transforma em palavra criadora. E ali esse poder não vai criar mais dor e sofrimento. A nossa palavra será santa, criadora de luz, criadora de universos vivos,
Criadora da imortalidade, da cura. E ela vai acender, porque nesse momento nós vamos na nossa tela mental abrir um campo em que vai aparecer o cenáculo de Jerusalém. E nós somos um daqueles 13 que ali estavam. Maria e mais os 12. Vamos nos sentir agora já sem medo e de repente um grande som, o sopro vivo de Om, um vento forte, um mar bravio, uma luz viva desce e penetra o alto da coroa de nossas cabeças e vai de encontro, passando pela glândula pineal e pelo chakra entre as sobrancelhas, vai de encontro à chama que fizemos ascender. E o santuário do coração reflete a plenitude deste casamento da terra e dos céus, do céu e da terra, o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem a nós o vosso reino, para que o nosso reino e o vosso sejam um. Vem, Criador, manifesta em nós a tua plenipotência e a nossa consciência seja desperta para que, tal como os discípulos, naquele cenáculo que agora é o cenáculo onde nós todos estamos, nos permita sair ao mundo, podendo falar em diversas línguas, expressando a plenitude da vida, curando. Da agora em diante, só o Espírito, só a força de luz do Espírito vivo, que não encontra barreiras em doenças, em dor, em sofrimento, em ilusões, que nesse momento toda a nossa vida seja dominada e a vida de todos aqueles que amamos, pela força desse Espírito, em toda a plenitude, em toda a luz, em toda a paz, em toda a união, em toda a alegria, em vida plena, vida em toda a potência curada, toda a potência infinita. Morte, aonde estás, não existes mais. A vitória é a da luz, a plenitude da luz. E nós vamos fazer desse dia a concentração máxima dessa luz. Que ela se espalhe por todos aqueles por quem estamos agora, trazendo ao nosso pensamento e ao nosso coração e a vida de todos aqueles que aqui estão compartilhando conosco. E que essa luz se faça, e que essa luz vibre e nos cure a todos nós, e cure a humanidade inteira, nossos irmãos. Que todos os problemas possam ser resolvidos, porque todos eles são fruto apenas de uma só raiz, de um pecado original, de nos acreditarmos separados, exilados do Criador. Agora é a hora do reencontro, do casamento sublime, da luz, e que ela se manifeste, hoje e sempre. Amém. Alma desperta entre o sonho e o mundo real. Vai se abrindo um portal. Seu noivo está para chegar e vem para lhe buscar, trocar alianças, enfim
desperta, vem unir terra e céu em lua de mel, como metades de um só coração, na plenitude de uma paixão, a viver uma história de amor sem fim. Deixa a lanterna acesa e arrumada a mesa, que o seu noivo está pra chegar. Alma, imagina um cenário de muita beleza. Pode ser Veneza, um passeio pelos canais, somente os dois, nada mais, a viver uma história de amor sem